Bom, pessoal, vamos a mais um resumo bíblico, né? Mais um podcast de resumo bíblico. E hoje eu quero falar sobre o primeiro livro do Novo Testamento, que leva o nome de Mateus. Mateus significa presente do Senhor e também era o outro nome do apóstolo Levi. Mateus era publicano e ele próprio se identifica assim ao listar os 12 apóstolos, né? Dos quais ele também fazia parte. Aliás, ao citarem Mateus, Marcos, Lucas e João não falam sobre Mateus, e sim sobre Levi. E os demais escritores não dão ênfase ao fato dele ser publicano. Como os demais evangelhos, o Evangelho de Jesus segundo Mateus leva o nome daquele que o escreveu. Mateus escreveu seu livro por volta do ano 50 depois de Cristo, e a sua autoria jamais foi contestada. Não existe dúvida que foi ele mesmo quem escreveu este livro. Este apóstolo foi separado para dar suporte aos recém-convertidos que vinham do judaísmo. E ele escreveu esse livro pelo menos 20 anos antes da destruição do terceiro templo construído por Herodes o Grande. E aqui eu quero abrir uma janela para esse terceiro templo. Bom, Herodes era tetrarca e ele era um homem que gostava de mostrar imponência, né? Então, se você procurar a história mesmo, você vai perceber que o terceiro templo, que foi Herodes quem construiu, bom, o primeiro a gente sabe que foi Salomão, o segundo foi Zorobabel e o terceiro templo foi construído por Herodes. Herodes tentou manter as características do projeto inicial, porém, era Herodes, né? E Herodes fez um templo muito suntuoso, um templo que chamava muita atenção. Aliás, não foi somente essa obra que chamava atenção. Herodes também construiu um monte. Ele mandou trazer terra, né, areia, e construiu o monte mais alto em Jerusalém para colocar lá em cima a casa de Herodes, um lugar aonde as pessoas olhariam de qualquer local da cidade e conseguiriam enxergar. Então, Herodes não fez diferente com o templo do Senhor. Ele fez um templo muito suntuoso, porém, a história conta que esse templo foi derrubado em 70 depois de Cristo. Porém, quando Mateus escreve o Evangelho de Jesus segundo Mateus, a gente está falando de pelo menos 20 anos antes da queda desse terceiro templo. O livro de Mateus, ele foi escrito para o público judeu, e isso se nota pela forma como ele escreve, bem como na genealogia de Jesus, que apresenta Jesus como sendo filho de Abraão e raiz de Davi. Portanto, o Messias esperado pelo povo judeu. Este evangelho faz mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, mostrando como Cristo é cumpridor de cada uma daquelas profecias. Ou seja, ele está falando para um público que aguarda um Messias, ele está falando para um público que aguarda um rei que reinaria para sempre. E essas eram as promessas que a gente encontra ali em Isaías, Jeremias, Ageu, todos os profetas antes de Mateus falaram acerca de Jesus. Então, como ele sabia que esse público esperava esse Messias, como ele sabia que esse público conhecia essas profecias, Mateus não dava voltas. Mateus apresentava exatamente aquele a quem eles esperavam. E mesmo que as pessoas refutassem essas verdades, Mateus trazia então mais de 60 citações do Antigo Testamento respaldando que Cristo era o Messias esperado. A figura que representa o Evangelho de Mateus é o leão. E por que o leão, né? Porque o leão faz alusão ao reinado de Cristo. Sua linguagem deixa evidente que o seu público é realmente o povo judeu. Quando Mateus se refere a Jesus sempre como filho de Davi, ele está nos comunicando que aquele público aguardava a chegada deste rei, um rei que viria da genealogia de Davi. Por isso ele sempre vai se referir a Jesus como filho de Davi. Quando ele evita falar o nome de Deus, substituindo, né, pela expressão reino dos céus, Mateus está nos comunicando que ele está respeitando a tradição judaica de não falar o nome de Deus em vão. E quando cita os costumes judaicos e não explica, diferente dos outros evangelhos, Mateus está comunicando que aquele público não precisava entender os costumes judaicos, já que eles próprios eram judeus e já exerciam esses costumes. Mateus foi uma testemunha ocular
do ministério de Cristo e por isso escreve sempre dando testemunho em primeira mão sobre as palavras e obras de Jesus. O propósito de Mateus fica muito claro: apresentar Jesus como o grande Messias, né, aguardado pelo povo de Israel. Gente, os quatro evangelhos são perfeitos e cada evangelho é simbolizado por uma figura. Mateus é simbolizado pelo leão, porque ele está apontando para o rei que viria, o rei que o povo judeu estava aguardando. Depois dele, a gente tem Marcos. Diferente dele, enquanto Mateus fala que Jesus é o leão, né? É o evangelho simbolizado pelo leão. Marcos é simbolizado pelo boi. Olha que diferença, né? Enquanto o leão é uma figura ativa na floresta, o rei dos animais, o boi é uma figura passiva, que apesar da sua força, apesar da sua utilidade, o boi ele não ataca as pessoas, mas ele serve, ele é um servo. Então Marcos vai apresentar o seu evangelho com a figura de boi. E eu não vou te contar por quê, se você quiser saber, acesse o próximo vídeo nessa mesma playlist. E continuando com as figuras, né, dos evangelhos, a gente tem depois de Marcos, João. João vai apresentar Jesus como uma águia. Nossa, por que uma águia, né? A águia, ela voa longe. A águia, ela é soberana, né, entre os animais, especialmente aqueles que voam, né? Ela aguenta por mais tempo, ela se renova. Então, João, ele vai apresentar Jesus como uma águia porque ele vai alcançar, né, milênios, vai alcançar gerações à frente daquela época em que eles estão. E tem também Lucas, que vai apresentar a figura do seu evangelho como um homem, a cabeça de um homem, né? A gente vai lá em Apocalipse e encontra um ser vivente com quatro tipos de cabeça diferente. Aquele ser vivente são os evangelhos. E agora Lucas ele vai apresentar Jesus como o homem perfeito. Mas eu não vou falar muito sobre isso, não, porque aqui nessa playlist você vai encontrar os quatro evangelhos e muito mais. No podcast de resumo bíblico, a gente tem de Gênesis a Apocalipse. Então, você vai procurar o livro que você quer ouvir e vai ouvir exatamente sobre ele. Então, esses detalhes eu conto depois. Se você gostou deste resumo bíblico, se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza que tudo isso que eu falei foi relevante. Então, aperta no joinha, se inscreve, vem fazer parte dessa grande família.